Vamos lá, meus irmãos, começando aqui a nossa gravação. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. E vamos dar início aqui à nossa aula. Glória a Deus, estou muito feliz. Nossa quarta aula de introdução ao Antigo Testamento 2. E hoje eu estou assim mais feliz ainda por causa do assunto que a gente vai tratar. Nós vamos começar hoje nos livros proféticos. E como é costume, eu quero ler hoje uma passagem. Eu estou lendo o livro de Reis e hoje eu li aquela passagem em 2 Reis 5, muito conhecida por todos nós, que é a cura do general sírio. Lembram qual é o nome dele? Naamã. Glória a Deus. Eu não vou ler o capítulo todo, porque é um texto muito longo. Se Deus me permitir, eu quero estar fazendo uma série de mensagens sobre os profetas. Mas eu queria deixar essa breve reflexão aqui com vocês, meus irmãos. Queria que alguém lesse para mim do versículo 1 ao versículo 3. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 3. Quero lembrar aos irmãos e às irmãs sempre que nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam estar utilizando tanto agora quanto depois. Então, quem achou pode ler para nós, por gentileza. 2 Reis, né, o pastor? Isso. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Até aí, pastor? Tudo bem até aí. Ótimo, tá ótimo. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui, vou mostrar aqui o meu pequeno esboço do que eu escrevi hoje para vocês. E só quero ler os pontos principais. Qualquer hora estarei pregando essa mensagem. E o que eu queria refletir aqui com vocês sobre essa passagem, irmãos? Percebam que no versículo de número 3, finalzinho do versículo 3, a menina que foi capturada pela tropa dos sírios, ela conhecia a história do grande profeta de Israel. Leia de novo o versículo 3. Mas um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. olha que fantástico. E hoje eu até registrei aqui bem rapidinho um esboço bem simples, né? Eliseu, Naamã e Geazi. Cura pelo quebrantamento e doença pelo orgulho. Então eu pretendo estar trabalhando sobre esse assunto. Eliseu cumpre sua missão, Naamã passa pela porta do quebrantamento, Geazi desvia-se do caminho ou no caminho. Então, aqui o que eu vou trabalhar, e eu queria até deixar como um presente para vocês, irmãos. Eliseu não recebe o orgulhoso, apenas orienta o orgulhoso. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês. Pode ver que Eliseu, ele não recebe Naamã, o orgulhoso. Ele só orienta o orgulhoso. Porque ele era um general sírio. Quando o rei de Israel fica sabendo que
o rei da Síria estava mandando essa quantidade enorme de bens. Porque, olha, irmãos, a quantidade de prata, a quantidade de ouro e 10 roupas finas, ou seja, 10 roupas nobres. Pensa quanto valeria cada uma dessas roupas. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas finas. Pelo amor de Deus. Quanto que não valia isso em dinheiros hoje? Naqueles dias, então, imagina esse presente sendo dado a uma escola de profetas. E aí? Ia ser os discípulos do profeta de Salomão. Só que aqui Salomão já não estava mais, né? Aqui já eram algumas décadas e séculos depois. Mas eu quero recapitular que aqui os profetas, eles viviam dias horrorosos de privação, de dificuldade, de fome. Só para vocês terem uma noção, o capítulo 4 acaba falando sobre a primeira multiplicação de pães. Você sabia que a primeira multiplicação de pães na Bíblia não foi de Jesus? A primeira multiplicação de pães foi com o profeta Eliseu. 4:42 em diante. As multiplicações de pães de Jesus acontecem depois dessa. Interessante, não? Ou seja, por que multiplica pão? É porque tem pouco pão. Então, o profeta Eliseu, ele vivia muitas dificuldades. E agora chega um general rico, com posses, enviado pelo próprio rei. Eliseu não podia aceitar tudo isso? Podia. Mas Eliseu sabia que não era do agrado de Deus e não aceitou. Mas o que eu queria destacar aqui, nessa breve introdução, é que Eliseu não recebe o orgulhoso, apenas orienta o orgulhoso. E o orgulhoso fica ferido, né? Porque ele fala, ora, ele não me recebe e ainda me manda entrar no rio barrento, porque o Jordão ele é muito sinuoso e ele é barrento. E ele até diz, lá na Síria não tem rios limpos que eu pudesse mergulhar? E aí os servos de Naamã dizem, meu senhor, se ele te pedisse algo mais elevado, o senhor não faria? Então, aceita. O que eu quero dizer em segundo lugar aqui é o meu segundo ponto da minha reflexão, que o Senhor me deu hoje de presente. Então, essa broa está bem fresquinha, tá, irmãos? Queria deixar aqui para vocês. Antes da cura da lepra na carne, Naamã precisava ser curado no coração, da pior lepra de todas, que é a lepra do orgulho. Interessante, não? A lepra do orgulho, né? Deixa eu até mostrar aqui e compartilhar com vocês. E aí Naamã então aceita o desafio. Ele aceita o desafio e é o que acontece com ele. Ele pega então e agora ele acaba fazendo o quê? Ele acaba aceitando o desafio, entra 7 vezes ali e ele é curado. O terceiro ponto, o profeta do Senhor que abençoa. Aí o que acontece? Aqui eu não escrevi direito, mas o que acontece? Naamã, depois da cura, quer dar o presente para Eliseu. E Eliseu não recebe. Lembra disso? Eliseu não recebe. E Eliseu não recebe nada, ele não dá nenhuma explicação. Irmãos, guardem isso. O profeta, ele depende de Deus. Ele não depende do cofre dos reis, nem dos poderosos, nem dos orgulhosos. Guarda isso no seu coração. Quem vai te sustentar no ministério é Deus. Não é a igreja, não é o dízimo dos irmãos. Quem te sustenta no ministério é Deus. Quem te sustenta na vida é Deus. Quem te sustenta na tua família é Deus. É Deus. E quando a gente perde isso de vista, a gente começa a se negociar como as coisas da vida. E na realidade, quem nos sustenta o tempo todo no trabalho ou no ministério é Deus. Guarda isso. Quem vai sustentar vocês durante esses anos de estudo é Deus. Porque é Ele que sustenta os seus servos. Então, na realidade, o profeta do Senhor quem abençoa sempre, porque tudo que ele tem é sagrado, inclusive a sua terra. Porque já que Naamã quis dar para o Eliseu e para a escola dos profetas, ele não quis, então ele pede, então deixa eu levar a sua terra. Deixa eu levar a terra para minha casa, para onde eu vou. E o que Deus pôs no meu coração. Porque o que você tem pode não ser ouro, o que você tem pode não ser algo tão notável para as pessoas, mas
Aquilo que você tem é sagrado. A palavra que você tem é sagrada. A reflexão que você tem é sagrada. Onde você bota a planta dos seus pés naquela casa simples, nessa casa simples, é sagrado. O que você toca é sagrado. E aqueles que veem o sagrado na tua vida querem um pedaço disso. Porque na realidade não é nosso por causa da nossa virtude e não é sagrado por causa da gente. É sagrado porque a unção de Deus extravasa daquilo que a gente faz. Então Naamã, ele não deixa a prata, nem o ouro, nem as capas, mas ele pede um pouco da terra do profeta. Guarda isso, irmãos. A terra do profeta é maravilhosa. A terra do profeta faz com que homens poderosos queiram para eles. Acabam dando mais valor do que qualquer outra coisa, porque é a lembrança do milagre, é o memorial. E aqui é meu último ponto. Aí eu vou falar sobre Geazi. O que acontece? Ah, meu Deus do céu. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Geazi. Geazi era o discípulo do profeta que ele deseja aquilo que ele não podia nunca ter desejado. Geazi desejou aquilo que Deus não queria aos profetas. Ele tentou dar uma ajudinha para Deus diante da vida difícil de profeta. Geazi não segue os passos do líder, no caso, Eliseu. E a doença do primeiro orgulhoso agora cai sobre o discípulo que não segue os passos do líder. Ah, meu pai. Lembra da história? Geazi tem uma ideia, fala, poxa vida, eu estou vivendo aqui numa dificuldade violenta. Vou dizer que vieram os discípulos do profeta e vou chegar no general e vou falar, me dá alguma coisa para eu levar para eles. Meu Senhor disse para eu fazer isso. E o que Naamã faz? De bom grado? Dá? E aí Geazi chega inclusive com os homens de Naamã, descarrega tudo, guarda tudo, esconde tudo, e aí ele vai até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz, aonde você foi? Onde você estava? E aí Geazi mente. Não foi isso? Vamos ler o versículo de número 26? Leia para nós, mas... Deixa eu achar aqui. Geazi diz, eu não fui para lugar nenhum, ele disse no versículo 25. E aí no versículo 26... Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Que terrível. Um discípulo do profeta agora amaldiçoado e um general sírio que era orgulhoso, passou pela porta do quebrantamento, foi exaltado e curado. Agora percebam que a lepra também aqui em Geazi não foi somente a lepra pela lepra. Lembra que Naamã era orgulhoso? Passou pela porta do quebrantamento? Dizem que a porta do quebrantamento ela é tão baixinha, irmãos, que a gente tem que se arrastar para passar por ela. Só passa quem está bem quebrantado. Mas quando você passa, logo depois que você passa, você encontra a tua vitória. Agora, e quem não passa pela porta do quebrantamento? Não tem a vitória. O discípulo do profeta faz o caminho oposto. Ele, ao invés de seguir o exemplo do profeta e o exemplo, inclusive, de Naamã, que foi humilde, o que ele faz? Ele se torna orgulhoso. Ele não deseja mais as coisas dos profetas, mas as coisas dos homens. E ele teve a última chance quando foi interrogado pelo profeta Eliseu, e ele mente. Por isso que ele foi sentenciado, ele e toda a família dele. Ficou com posses, com ouro e com lepra pro resto da vida, que não valeu de nada. Guarda essa breve reflexão. A gente vai estar trabalhando nos profetas e eu quero deixar com vocês porque eu acredito nisso, irmãos. Muitos servos de Deus
não têm sido curados ou abençoados porque não passam pela porta do quebrantamento. Antes, vivem com seu orgulho, com as suas desculpas, com as suas auto-vitimações, e a vida deles são marcadas de uma lepra espiritual que contagia todos que estão ao redor deles. E aqui fica um alerta. O profeta Eliseu, ele não recebeu o orgulhoso Naamã, mas depois que Naamã foi curado, ele recebeu. Porque profeta não tem tempo para orgulhoso. Profeta gasta tempo com gente quebrantada. Guarda isso. E o profeta Eliseu também não pôde fazer nada pelo seu discípulo Geazi. Ora, pastor, por que o profeta Eliseu não pôde fazer nada? Porque, irmãos, aqui já não era mais o profeta Eliseu, era Geazi Deus. Porque quem mentiu, quem negou, quem desconsiderou, quem foi, na realidade, Geazi a Deus. E, naturalmente, o Eliseu só foi mais um que foi desprezado por ele. Guardem isso, no nosso ministério muitos vão nos desprezar, muitos vão dar desculpas, mas não estão desprezando simplesmente a nós, está desprezando a Deus. Deixa eles seguirem o rumo deles e guardam isso no coração, irmãos. Nunca tentem dar uma ajudinha para Deus. Percebam que nesse episódio aqui que eu acabei de ler, Eliseu não deu nenhuma ajudinha para o orgulhoso Naamã, e a atitude dele de firmeza fez com que Naamã se quebrantasse. E também não deu nenhuma ajudinha para o discípulo dele, Geazi. Porque agora o Geazi precisou aprender sozinho e com a lepra. E quem sabe, só lá no céu nós saberemos, porque a Bíblia não conta. Quem sabe Geazi depois buscou a Deus e pediu perdão e foi curado da lepra. Não sabemos. Mas tem coisas que a gente não pode fazer. Muitas vezes existem pessoas que vão sofrer diante de nós, fora da igreja e dentro da igreja, que a gente não pode fazer nada, porque nós não somos Deus. E quantas são as vezes que a gente quer dar uma ajudinha para Deus, recebendo os generais sírios e impede a bênção, recebendo o presente que não é para receber, e muitas vezes tentando segurar os Geazis que estão ao nosso redor. Tem vezes que os Geazis, a gente simplesmente tem que deixar Deus cumprir o que Ele deseja para cada um. Tá bom, meus irmãos? Guarda essa palavra no coração. Deixa essa breve reflexão para vocês, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. E querem comentar alguma coisa? Então, só lembrar que lembra Safira e Ananias também, né? Sim. E obrigado pela citação, Júnior. E não tem coisa pior, Júnior, do que você tentar lidar com pessoas difíceis. Mentiroso. Pessoas difíceis, que são mentirosos, pessoas que são auto-vitimistas. Um homem auto-vitimista, meu irmão, dá um trabalho demais. Uma mulher auto-vitimista dá um trabalho demais, porque ela acaba fermentando os outros ao redor. E o que a gente faz como pastor? A gente tenta dar uma ajudinha para Deus? Não. A gente literalmente deixa Deus trabalhar. É assim que a gente faz. Porque, irmãos, quem abençoa é Deus. Quem amaldiçoa é Deus. Nós só somos ministros. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, no nosso livro-texto? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Não? Então vamos lá. Vamos passar aqui, eu quero passar aqui o livro-texto com vocês. Hoje a gente vai trabalhar bastante sobre a literatura profética, irmãos. E eu quero gastar um tempo bem significativo, porque hoje eu quero, em primeiro lugar, falar sobre um pensamento. A pauta da minha aula, eu quero trabalhar em cima dessas pilastras, né? O que será? O pensamento judaico com relação ao Velho Testamento entre leis, escritos, salmos, provérbios, históricos e proféticos. Nós já passamos pelos livros Pentateuco, pelos livros históricos, passamos na última aula pelos livros poéticos e agora chegamos nos proféticos. Então perceba que agora nós estaremos fechando o último bloco de introdução ao Antigo Testamento. E eu quero, em primeiro lugar, hoje gastar um tempo com vocês falando um pouco sobre como que o judeu classifica esses 4 blocos. Essas 4 categorias. Pentateuco, que é a lei, históricos, poéticos,
e profético. Será que tem uma diferença para o judeu? Será que há diferenças para eles? Ou será que eles fazem uma leitura de que tudo recebe o mesmo peso? Ou será que para eles tem peso diferente? Em segundo lugar, quero falar sobre o pensamento bíblico, que existia no Velho Testamento, que existe no Novo Testamento, que deve existir na história da igreja. Em terceiro lugar, vou falar também sobre o profetismo e profetas. A gente vai fazer uma contextualização histórica sobre essa questão dos profetas. Por quê? Profeta sempre existiu. Moisés foi profeta ou não? Foi um profeta. Josué acabou sendo também alguém que profetizou em algumas ocasiões? Sim, também profetizou. Sim. Samuel era um profeta? Também. Então nós teremos chamado profetas, que são os profetas clássicos, e os profetas que são os não clássicos. Esse é o termo da teologia. O outro termo que é muito utilizado são os profetas literários e não literários. A gente vai trabalhar um pouco sobre ele. Eu quero fazer uma correspondência, inclusive, com o Novo Testamento. E depois, ainda, dentro disso, a gente vai falar um pouco sobre aqueles profetas que atuaram no reino. Quero gastar um tempo na escola dos profetas. E aí a gente vai começar os profetas clássicos com 2 profetas, que é Amós e Oséias. Vamos ver se eu consigo já, hoje, ir para esses 2 profetas. Tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Tá bom? Uma pergunta agora para vocês. Sobre o livro-texto, o que vocês estão achando? Tá dando para entender? Estão com alguma dificuldade? Como que tá? Podem falar. Eu confesso que esse final de semana eu não li nada do livro-texto. Meu Deus do céu. Pastor Johnny, o que eu vou falar para sua ovelha aí, Pastor Johnny? O que a gente faz agora, Pastor Johnny? O que a gente faz? Só falta o Pastor Johnny falar também que o pastor também não leu nada. Não, para salvar eu tô lendo. Aleluia, pastor. Então, glória a Deus, glória a Deus. Então, Gil, mas assim, você já está em que parte do livro? Só para eu ter noção. Eu terminei o livro de Jeremias, né? Tá bom. Então mas você já está... Jeremias. Então, maravilha. Então, fechou. Então, beleza. Então, pelo menos está lendo o livro. E demais irmãos, Maísa começou a ler o livro? Tem lido? Comecei, pastor. Estou lendo. Então, corre. Tem alguns termozinhos aí que são mais difíceis, mas dou um Google. Ótimo. E hoje, maravilha. O que eu fazia nos meus dias, irmãos? Eu anotava no final do livro todas as palavras que eu não conhecia e depois eu ia ler, né? O que seria aquela palavra? Mas hoje, com a tecnologia, facilita demais. Dá um Google, ver um dicionário bíblico, né? Isso aí. Irmã Cleusa, está conseguindo ler? Está bloqueado seu microfone. Tô sim, pastor. Joia. Então, irmãos, peguem firme na leitura, leiam não só o livro-texto, outros livros, porque vai ser determinante a leitura de vocês na compreensão, tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Começando um pouco, fazendo aqui, dando um esclarecimento sobre o pensamento judaico. Será que existe pesos diferentes entre os judeus quando eles pegam o Velho Testamento? O que vocês acham? Eu sei que eu já expliquei isso em teologia sistemática para o Gil e para o Johnny, então vou deixar para eles responderem por último, espero que eles lembrem. Mas, quando nós falamos sobre o povo judeu, será que o povo judeu, na história, no Velho Testamento, nos dias ali do Velho Testamento, nos dias de Jesus, e até hoje em dia os judeus, quando eles pegam o Velho Testamento, existe alguma porção do Velho Testamento que eles dão mais prioridade e outras menos prioridade? O que vocês acham? Vamos lá, Maísa. O que você acha? Eu acho que sim, pastor. Pelo que eu sei, né? Principalmente do que Moisés falou também, né? O judeu, você falou? Sim, isso. Mas o que eu quero dizer assim, o judeu, ele dá para esses 4 blocos, né? Que são divididos em 4. Pentateuco, que são as leis de Moisés, os livros históricos, que são
Samuel, Reis, Crônicas, Josué, e poéticos, que foi aquele Salmos, Provérbios, que a gente leu, Jó, e depois vem os proféticos. Vamos dizer assim, desses 4 blocos, qual que o judeu dá mais prioridade? Eu acho que o primeiro, né? O Pentateuco. Irmã Cleusa. Eu também acho, pastor, que eles dão prioridade no livro da lei, né? Eu acho que eles veem muito mais isso. Joia. Irmão Júnior? É que eles enfatizam muito a importância do Pentateuco, da Torá. Tem Abraão, né, como pai da fé, e os livros que eles ficam a maior importância seriam os livros proféticos e a lei, né? Acho que é uma importância, né? Eu acho que os livros poéticos, na minha opinião, né? Não sei se estou certo, acho que não tem importância, mas não tem a maior importância, né? Quanto esses outros livros proféticos. Joia. E Gil e Johnny, deixa o pastor por último, porque o pastor a gente pressupõe que sabe mais. Bom, na leitura das escrituras, acho que fica bem claro que os judeus, eles dão bastante ênfase para o Pentateuco, né, a Torá. Por conta de estar lá também os patriarcas, Abraão e os escritos de Moisés, né? Eles dão bastante ênfase para isso. Joia. E pastor Johnny? Deixa eu colocar um peso tão grande agora que eu tô com medo de responder. Pastor, eu penso como os demais irmãos. Me parece que para o judeu, os 5 primeiros livros são de uma importância maior. Não que os demais não sejam, mas eles dão de fato uma ênfase maior nos 5 primeiros. Muito bom. Era isso mesmo. Eu queria realmente saber se vocês já tinham ouvido falar, porque eu queria gastar esse momento aqui com vocês, porque o que acontece? A gente vai entrar hoje nos livros proféticos. Então, quando a gente pega esse bloco de livros proféticos, compara com os poéticos, com os históricos, com o Pentateuco, de fato, na perspectiva judaica, durante vários séculos, eles realmente deram mais prioridade ao Pentateuco. Agora, isso nem sempre foi assim. Não era assim. Por que eu estou falando isso? Sabe aquelas escolas, por exemplo, do Peshar, do Talmud, o rabinato e as tradições rabínicas? Essas tradições rabínicas e esses rabinatos, eles nascem, sim, logo depois do regresso do povo judeu a Israel, e eles acabam dando um peso mais importante ao Pentateuco do que às demais porções. Não é que eles não tenham como porções sagradas, mas eles põem pesos diferentes. Podem ver que toda a tradição que até mesmo Jesus condena são tradições em que eles remontam sobre o Pentateuco. Eles não remontam sobre os profetas. Por exemplo, eles não ficam querendo reeditar o que Jeremias disse, o que Isaías disse. Mas eles ficam querendo reinterpretar o que Moisés disse. E mesmo naquilo que Moisés não disse, eles ficam tentando colocar novas coisas, acrescentando o que Jesus disse, tradições de homens. E podem ver que nos dias de Jesus, essa foi uma crítica de Jesus. Pastor, quando que nascem essas escolas rabínicas? Essas escolas rabínicas nascem logo depois do regresso do povo judeu, quando eles saem do cativeiro babilônico e regressam para Jerusalém. Algum tempo depois, logo ali, algumas décadas e séculos depois, começam a ter essas tradições
E aí começam a ter, então, o quê? Essas escolas rabínicas, e elas vão pegando corpo, né? Por exemplo, irmãos, o Talmud é uma escola, é uma linha de pensamento judaico. Hoje nós não temos as denominações. Como que pensa um batista? O que é ser um batista, irmãos? O que é ser um batista? Ser um batista é, eu acredito em tais coisas. O que é ser um metodista? Eu acredito em tais coisas. O que é ser um presbiteriano? Eu acredito em tais coisas. É uma leitura que você tem das escrituras. Nós hoje temos as denominações. Pode ver o que é ser um pentecostal raiz. Acreditamos em certas coisas. Agora, vamos lá. Dentro da linha evangélica, tem os neopentecostais, que acrescentam coisas que a Bíblia não acrescenta, até de uma forma abusiva, se tornando praticamente quase uma seita, misturando pensamento humano, capitalismo, mercado financeiro, mercado de marketing, mercado de pirâmide, faz uma salada misturada tudo à fé e vende para o povo. Ou seja, o neopentecostal é uma leitura para nós que amamos estudar a Bíblia. Nós não vemos com bons olhos o neopentecostal. Nós vemos com bons olhos um pentecostal, vemos com bons olhos, porque tem pentecostais que são profundos. Nós vemos com bons olhos o histórico, seja ele qual for a linha. Por quê? Porque são leituras. Então hoje, fazendo uma ponte, né, as escolas rabínicas foram algo nessa semelhança algumas gerações antes do nascimento de Jesus. Então, ali por volta do quarto século, do terceiro século, do segundo século antes de Cristo, eles criam um corpo. E essas tradições acabam tendo mais peso na história do povo judeu. Agora, olha que interessante. Então, eles colocam a lei de Moisés como a coisa mais importante. Aí depois eles vêm para os profetas, e aí os demais acabam sendo praticamente todos quase que iguais. Mas 5 livros de Moisés é incomparável para o judeu. Aí o que acontece, irmãos? O que eu quero falar? Era assim que pensava, por exemplo, Esdras? Aí que entra a questão. Era assim que pensava Davi? Era assim que pensava Jeremias? Não. Jeremias tinha a lei de Moisés como algo muito importante, mas Jeremias também valorizava os escritos de Samuel, os escritos de Josué. Pode ver que nós não vemos em nenhum profeta e nenhum monarca, no caso principalmente Davi, em nenhuma pessoa que foi muito importante, como no caso foi Josué, nós não vemos nesses escritores sagrados que eles colocam a lei acima de tudo e os profetas são inferiores. Não, eles colocam no mesmo pé de igualdade, porque eles acreditavam que, assim como Moisés, guardem isso, é muito importante, foi canal da revelação de Deus na lei mosaica, Abraão foi canal de Deus para ser aquele que inaugurava um povo. Assim como José no Egito foi canal de Deus para salvar a humanidade lá no Egito. Assim como Josué foi canal de Deus para reconquistar a terra. Assim como Samuel foi canal de Deus para julgar Israel, para conduzir os sacerdotes e para ungir os monarcas. Então perceba, no Velho Testamento, numa linguagem bíblica, o profeta Isaías não se sentia inferior a Moisés, e nem Jeremias se sentia superior a Abraão. Todos eles sabiam que eles estavam fazendo algo da parte de Deus como uma revelação progressiva. Esdras, por exemplo, era um escriba, e você não vê Esdras, por exemplo, nem Neemias, destacando a lei em detrimento da revelação dos profetas. Pelo contrário, tanto Esdras quanto Neemias podem ver que eles demonstram o seguinte:
nós pecamos contra Deus. Lembra da oração de Neemias? Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos. Por que Neemias faz essa oração se Neemias não tinha pecado? Por que ele faz essa oração em nome da nação? Porque agora, como líder e representante de uma nação, e ele estava querendo reconstruir aquelas muralhas, ele falava assim, eu não, mas o meu povo pecou, os meus antepassados. Logo, a culpa também é minha. Porque se eu deixar essas muralhas ruídas, a culpa é minha. Então, me perdoa, Senhor. Por isso que ele pede perdão e vai reconstruir as muralhas. Estão entendendo, irmãos? Não é que ele está fazendo uma oração de quebra de maldição pelos antepassados. Não é isso, é porque eles são inclusivos. Vamos dar um exemplo, irmãos. A igreja de Jesus está naufragando. A culpa é só dos nossos antepassados ou a culpa é nossa porque essa igreja que a gente vive, a culpa também é nossa? É dos nossos antepassados, muitas vezes, que a gente pegou uma igreja de repente fraca. Mas a gente tem que pedir perdão porque a gente pertence a essa igreja fraca e agora a gente quer reescrever uma nova história. Então a gente pede perdão, se unindo a essa história, porque nós somos o quê? O elo que liga na história até a próxima geração que virá. Estão entendendo? Pode ver que Neemias, ele não coloca uma coisa superior a outra e nem desvaloriza a outra. Pode ver que o próprio Daniel lá na Babilônia, ele valoriza o quê? Ele valoriza o momento que ele vive e ele valoriza o quê também? Os escritos do profeta Jeremias. Ele coloca tudo como revelação de Deus. Então, eu estou gastando esse tempo aqui para falar para vocês, irmãos, porque o profetismo, ele vai ser um momento magnífico na história do povo de Deus. É um momento especial. Para as escolas rabínicas, é um momento importante. Mas para a revelação de Deus, é o mesmo pé de igualdade que Abraão, que Moisés e que os demais homens de Deus como Davi que reescreveram a história. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nós temos como base que Abraão foi o pai da fé. Tudo bem até aí? Que Moisés foi aquele que recebeu o decálogo e depois recebeu as leis. Mas eu te pergunto, então quer dizer que Moisés é maior do que Abraão? Vamos lá, vamos participar. Tá bom, então nós temos o primeiro monarca, que foi um homem segundo o coração de Deus. Então, a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas não fala que Moisés foi um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi foi maior do que Moisés? Percebam que a Bíblia não vai dar essa distinção nem para Abraão, nem para Moisés, nem para Davi. O que dá é origens, identidade. Abraão é o pai da fé porque tudo começa com ele, ele tem o mérito dele, porque ele fez o que ninguém tinha feito até então. Ele é especial na história, mas ele não é maior do que todos, porque ele cumpriu o seu propósito, que é ser pai de muitas nações. Moisés é o libertador dessa nação que estava cativa. Foi o profeta que viu sinais e maravilhas e que recebe a nova dispensação, que agora vem o que? A dispensação da lei, ou a aliança da lei. Percebam, tanto como aliança ou como dispensação, Moisés é um marco na história. E mesmo ele sendo esse marco na história, agora não é porque ele é um marco na história que ele é maior do que Moisés, do que Abraão. E agora, depois que Josué reconquista a terra, há a monarquia em Israel. Então Davi é o rei segundo o coração de Deus, ele é maior do que Moisés e maior do que Abraão. Até porque da linhagem de Davi vem o Salvador de todo mundo. Percebam, então Davi é maior? Notem, não, Davi também não é maior por ser monarca, por ser poeta. Davi cumpriu com a sua missão, com o seu propósito. Tá bom, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque Josué foi assim, Samuel foi assim, e os profetas também vão ser assim. Os profetas que profetizaram antes daquilo que chamamos de profetas clássicos e os profetas clássicos. Eles também cumpriram com o seu papel na revelação. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Estão conseguindo entender?
Por quê? Porque todos eles não viam um melhor do que o outro. Cada um sabia da sua utilidade, do seu propósito e da sua missão. E cada um foi vaso de Deus na comunicação da vontade de Deus para aquela geração. Eles profetizaram para uma geração, mas aquelas profecias serviriam para as demais gerações. Então percebam, não há detrimento, não há superioridade, o que há é propósitos, chamados, vocações específicas em cada contexto. Podem ver que logo nesse momento profético nasce a escola dos profetas. E quando nasce a escola dos profetas, é uma nova fase na velha aliança. Assim como houve a dispensação da lei, ou a aliança da lei, agora vem a dispensação dos profetas e a aliança dos profetas, que está no Velho Testamento. Ou seja, e aí nasce a escola dos profetas com Elias e Eliseu. E aí eu pergunto para vocês, quantos livros Elias e Eliseu escreveram? Ué, escreveram nada? Como que eles inauguram um negócio tão importante quanto Moisés e não tem nada escrito? Porque não era o propósito deles escreverem. O propósito deles era o quê? Eles terem boca de Deus aonde? Na tribo do norte. Aí a gente vai se deliciar. Já já eu vou entrar nesse ponto aqui. Isso é magnífico. Estão entendendo? E aí eles vão sendo até Malaquias, o último profeta. Depois, nesses últimos 300 e poucos anos, que é o período interbíblico, que surgem as escolas rabínicas. E aí onde é essa, eu diria, descompensação, que se mantém até os dias de Jesus. Pode ver que quando Jesus vem, o rabinato deveria ser, irmãos, guardem isso, quando Jesus vem, todos os fariseus, saduceus e escribas deveriam ser iguaizinhos a Esdras. Pelo menos que nem Esdras. Crente, piedoso, consagrado, e que, ao verem Jesus, eles deveriam ser os primeiros a defenderem a causa de Jesus. Foi isso que aconteceu? Não. Foi o oposto. Eles estavam confortáveis no seu palácio, no seu reinado judaico, junto com o Império Romano, não queriam perder prestígio, nem honra para o povo, nem para dois profetas, o primeiro João Batista, que para eles era um profeta errante, e o segundo Jesus, que era o Messias fraudulento. E pode ver que nenhum deles, irmãos, da escola do Sinédrio ou dos judeus, no primeiro momento, apoiam Jesus, exceto Nicodemos, que mesmo Nicodemos ficou com dúvida. Por quê? Porque Nicodemos, quando foi advertido sobre as origens de onde era Jesus, falou, realmente, dessa região não tem profeta. Mas Nicodemos também não foi avante. Ou seja, Jesus teve que montar o seu quartel-general lá na Galileia, em Nazaré, e dali abalar toda a nação de Israel. Mas não deveria ser assim. No momento que ele descesse para o templo, era para os sacerdotes, para os levitas, para os escribas prestigiarem ele, e antes, não só ele, mas o próprio João Batista, e prepararem o caminho. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que Jesus passa os 3 anos e meio, faz aquele alvoroço na nação, aí sim vão se convertendo, aí se converte Jairo, aí vão se convertendo outros, e depois da morte e ressurreição, aí é onde se convertem um maior número de líderes religiosos. E mesmo assim, a quantidade de líderes religiosos não foi tão grande. Por quê? Porque eles se mantiveram nas tradições humanas. Olha como essa questão ela é forte, irmãos. Quando você coloca, aqui para eu concluir esse pensamento, porque eu falei tanto do primeiro, que aqui eu já estou entrando para o segundo, né? O pensamento bíblico. Pode ver que o pensamento bíblico do Velho Testamento não tem separação, não há diferença, há igualdade que se completa e se harmoniza. E é isso que tem no Novo Testamento. O Novo Testamento tem o quê? Igualdade. Podem ver que no Novo Testamento Jesus vem, Jesus prega, Jesus faz o que faz, e ele é visto como Messias, e ele é visto como profeta, como rei e sacerdote. Agora, olha que interessante. Os judeus, até hoje, Jesus é o quê? Um impostor ou um profeta? Impostor. Hã? Impostor. Vamos lá, o que vocês acham? Até hoje, para os judeus, Jesus é impostor ou profeta?
Eu ouvi falar que eles consideram como profeta, né? Mas não sei. Tá. O que vocês já ouviram falar? Messias impostor. E Júnior e irmã Cleusa? A maioria dos judeus, ortodoxos, tem ele como impostor. Ele até fala Jesus o pendurado, o pejorativo. Aqueles judeus mais sensatos acreditam que Jesus era Raboni, o rabino. E outros dizem que ele não era rabino. Por quê? Porque rabino não tem um contato com mulher, como tem a samaritana. Rabino não toca do esquife do morto, porque a questão do rabino não podia, da lei, não podia tocar. Então tem a maioria diz que Jesus é um trapaceiro mesmo, que ele é um impostor e que... Muito bem, foi muito bem colocado suas palavras. Agora deixou pouca coisa para a irmã Cleusa. Então, na minha opinião, eu creio que eles pensam que ele foi um simples profeta, que não tem aquela... eles não acreditam em Jesus, né? Na importância de Jesus. Eles acham que ele foi um simples profeta, que nem a Testemunha de Jeová também crê que ele só foi um profeta sem muita importância. Então, todos vocês estão certos, porque cada um comentou de uma forma, o Júnior deu uma resposta mais completa, né? Sim, de fato, dentro das correntes dos rabinatos, há aqueles que falam que Jesus foi um simples impostor, foi nada, para anular a obra dele. Só que tem um fato, os mais sensatos, como o Júnior bem colocou, não podem negar a historicidade desse profeta judeu que abalou o mundo. Então, os judeus, na sua grande maioria, no passado, viam Jesus como um profeta. E os judeus mais sensatos, até hoje, inclusive entre a maioria das linhas rabínicas, falam, não, Jesus foi um profeta. Aí eu pergunto, mas por que não seguem os ensinos dele? Se ele for um profeta. Aí eles dizem, não, nós seguimos, sim. Nós seguimos os mandamentos, amar a Deus, ao próximo. Ou seja, o que ele ensinou é bom. É bom. Só que ele não é o Messias, ele só foi um profeta. E como profeta, ele também tem os erros. Perceba, ó, quando eu classifico algo como mais importante e outros como inferior, eu chego em Jesus, eu também inferiorizo. Estão entendendo? Ó, engodo das trevas. Mas os judeus mais sensatos têm a Jesus como profeta. Que é inquestionável, irmãos. Ele curou, ele... Gostei da fala do Júnior, porque, de fato, um rabino, ele segue os mandamentos, e os mandamentos dizia para quê? Para que, principalmente os sacerdotes, não se tocassem morto, não... etc. Jesus vai e toca até em leproso, irmãos. E nesse caso, dentro do rabinato e das escolas rabínicas, você se tornava um imundo. E aí tem várias discussões, né? E assim como no catolicismo existem várias correntes do catolicismo, no protestantismo existem várias correntes, dos rabinatos existem também várias correntes. Então, mas aqui eu quero dizer o seguinte, irmãos, no Novo Testamento, logo agora indo, né, para o meu segundo ponto, já para concluir um pouco, os profetas, o Novo Testamento, quando como que os discípulos de Jesus, como Jesus e os discípulos viam o Velho Testamento? Eles colocam, eles dão destaque. Abraão está acima de Moisés, Moisés está acima de Davi, Davi está acima de Jeremias. É assim que eles fazem? Nas citações? Quando a gente está lendo o Novo Testamento, qualquer escritor, seja do Evangelho, seja das cartas paulinas, petrinas, joaninas e demais cartas, há um destaque ou não? Não há. Sim. É citado, o profeta Isaías disse, e quando ele diz é boca de Deus, Moisés disse é boca de Deus, Jonas disse é boca de Deus, mesmo sendo um profeta rabugento. Olha que interessante, Jonas é o profeta rabugento, mas não é profeta. É o profeta rabugento, que nega para ir pregar, prega, ganha 120 mil, resmunga, quer amaldiçoar todo mundo, mas não é a obra dele não é inutilizada. Quando Jesus cita os Salmos, cita como palavra de Deus. Quando Jesus cita Salomão, cita como palavra de Deus. Ou seja,
Perceba, Jesus coloca a lei, os profetas e os escritos, que são os poetas e os livros históricos, no mesmo pé de igualdade, os apóstolos também. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque, percebam, quando nós temos, agora eu quero entrar no meu terceiro ponto, quando nós temos essa clareza de que o profetismo e os profetas, eles são tão elevados quanto Abraão, Moisés, Davi, Samuel e etc e tal, irmãos, muda tudo a nossa compreensão. A gente tem uma visão muito mais marcante e poderosa sobre a palavra de Deus. Então, tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Então, agora, no meu terceiro ponto da aula de hoje, eu quero entrar um pouco ainda sobre o assunto do profetismo. Irmão, vão tomando nota, porque, infelizmente, eu não tive tempo de montar todo esse material em slide, só tenho ele em escrito, e como é uma coisa um pouco nova até para mim, eu acabei não fazendo, mas por isso que eu peço, não só agora, mas se tem slide, tomem nota, se não tem slide, vão tomando nota, né? Vão fazendo pergunta. O Júnior, numa das falas dele no WhatsApp, ele até comentou sobre a participação em classe. Ele falou, professor, o senhor poderia dar ponto para aqueles que participam em classe? Gostei, achei legal. Então, ou seja, para tornar a nossa aula, porque já que a nossa aula é uma aula híbrida, é um EAD, mas ele é em tempo real, ou seja, é uma aula presencial de forma tecnológica, então vamos fazer disso daqui uma discussão, tá bom? Então, até aí tudo bem? Ficou claro para os irmãos que não há diferença no pensamento do Velho Testamento bíblico e no pensamento, inclusive, do Novo Testamento também, que tudo é igual. Tudo bem até aí? E, inclusive, na criação do Novo Testamento, pode ver que nós estamos fundamentados no quê? Nas doutrinas dos apóstolos. Então, qual é maior? Apóstolos ou profetas? Todos contribuíram, né, por bem. É isso aí, mas falou bem. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, que é a última revelação da última aliança, da última dispensação ou do último aliancismo. A gente vai debater isso em teologia sistemática. Mas o que eu quero dizer com isso? Para nós, o Novo Testamento, então quer dizer que, aí para eu concluir esse assunto, o Novo Testamento então é mais importante que o Velho Testamento? Então a gente pode jogar fora o Velho Testamento e ficar só com o Novo? Se completa, né? Exatamente. A importância está na revelação. Está no momento da clareza. Assim como Abraão teve uma revelação de montar uma nação. Moisés teve uma revelação de dar a lei àquele povo para que ele, por meio dessa lei, eles se aproximassem de Deus e praticassem os seus ritos cerimoniais, os seus gestos de adoração para se aproximar de Deus. Assim como a escola dos profetas foi determinante de trazer o povo de volta ao Deus de Israel, as práticas do Deus de Israel, o Novo Testamento vai falar que o Messias nasceu e que ele é Jesus Cristo. E agora, os apóstolos vão registrar a biografia dele e vão nos dar o quê? Cartas, vão nos dar ensinos sobre o quê? A vida da igreja, ou seja, a importância está na revelação, por ser a dispensação, mas não quer dizer que somos melhores, que aquilo pode ser jogado fora. Pelo contrário, se completa. Por isso que a fé cristã ela está fundamentada em cima do judaísmo, e não tem como se separar. Eles estão é como se o judaísmo fosse literalmente a raiz das árvores e o Novo Testamento fosse o tronco e as folhas e os frutos. Mas um está ligado no outro, não tem como separar. Não tem como separar. Fonte, né? Hã? É a fonte. É a fonte, exatamente. Então, é por isso que eu estou gastando esse tempo para falar com vocês, irmãos, porque façam essa leitura, tá? Uhum. Os apóstolos são os profetas da nova aliança. É a origem, né? Do novo é o antigo. Sim. Mas, voltando para a minha fala, os apóstolos e os discípulos que escrevem as revelações são os profetas da nova aliança.
Pastor, mas espera aí. Eles escrevem da parte de Deus. Eles são a boca de Deus. Estão entendendo? Eles receberam eu diria, um dom diferente, porque dentro do dom apostólico nós vamos trabalhar isso em teologia sistemática, e entendemos que no dom apostólico eles eram profetas, assim diz o Senhor, eles eram evangelistas, chegavam onde ninguém chega, eles eram pastores e mestres. O mestre chega onde ninguém chega, vai para as minúcias. O pastor é aquele que ensina e busca as almas perdidas. Então, o dom apostólico é um dom que reúne o profetismo, o evangelismo, o pastorado e o ensino. Por isso que o dom apostólico é um dom raro de existir, e por isso que Deus separou a dedo 12 e fez deles apóstolos. A palavra apóstolos é enviados. Enviados o quê? A pregar, a ensinar a parte de Deus e anunciar o reino. Então, em tese, tanto os apóstolos quanto os discípulos que escrevem o Novo Testamento, que no caso é João Marcos, e no caso é também Lucas, eles são discípulos que escrevem a profecia. Eles estão sendo profetas. Olha que interessante. Tá bom, pastor, o senhor está falando que os apóstolos foram profetas. Tá, olha que interessante. Eu não falei há pouco que dentro dos profetas existem os profetas clássicos e os não clássicos? Os não clássicos é aqueles que não escrevem, e os clássicos é aqueles que escrevem. Ou os não clássicos são os pré-literários, aqueles que não deixam escrito. E os clássicos são os literários, aqueles que deixam escrito. Pode ver que dentro dos apóstolos temos apóstolos que escrevem e apóstolos que não escrevem. Discípulos que escrevem e muitos discípulos que não escrevem. Percebam como a história se repete, só tem uma nova roupagem. Por isso que para nós, assim como os escritos apostólicos são determinantes na nova aliança, assim são os profetas, assim são os históricos, assim são os poéticos, assim são as leis. Amém? Uhum. Fechou? Paulo era apóstolo, mas não era discípulo. Então, na realidade, todo discípulo, todo apóstolo acaba sendo um discípulo. É que nem falar, por exemplo, Júnior, porque todos nós somos discípulos de Jesus. Que nem, por exemplo, aqui, olha que interessante. Aqui, todos nós somos obreiros. Quem trabalha na igreja é um obreiro. Então, o pastor é um obreiro. Assim. Mas nem todo obreiro é um pastor. Nem todo obreiro é um ministro de música. Está entendendo? É um discípulo porque... É um discípulo porque é um discípulo do mestre. Discípulo outro, né? Ele só não foi discípulo direto, né? Discípulo direto, exatamente. Não, Paulo acabou não sendo um discípulo direto. Mas, no primeiro momento, ele foi um discípulo direto. De quem? De Barnabé. Barnabé, sim. Ele era discípulo de Barnabé, pode ver. E Barnabé era discípulo dos apóstolos. Aquelas sucessões, né? Sucessões, exatamente. Tudo bem até aí, irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos parar aqui nossa gravação. Agora, tá bom? E vou começar agora o Profetismos e Profetas. A gente vai trabalhar um pouco e a gente já vai entrar em Amós e Oséias. Tá bom? Tudo bem? Então, vou parar a gravação.